Paz do Senhor, meus irmãos. Graça e paz para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo para nós falarmos um pouco sobre uma doutrina que tem ganhado muita força no meio do cristianismo hoje e no nosso país principalmente. E eu considero um pouco perigosa porque eu creio que tudo aquilo que se foge da graça de Jesus para a nossa vida, tudo aquilo que sai fora desse presente maravilhoso que Deus nos deu, que foi o seu Filho na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue por nós e trazendo esse novo tempo sobre a nossa vida, essa dispensação maravilhosa da graça, tudo que sai disso, nós corremos um risco muito grande. A palavra de Deus aqui no livro de Efésios capítulo 2, versículo 13 ao versículo 16, a palavra diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Pois bem, eu quero falar um pouco com vocês sobre essa questão de judaizar o cristianismo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm a graça como suficiente para a salvação. As pessoas não têm tido a graça como suficiente para os dons de Deus sobre a vida do cristão, sobre o poder de Deus sobre a vida da igreja. E a tendência hoje, o modismo hoje no meio do cristianismo, é judaizar o cristianismo. Nós vemos as pessoas tentando trazer os rudimentos do judaísmo para o meio do cristianismo. E é interessante quando nós lemos esse texto, principalmente o versículo 14, que a palavra fala: porque por ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Nós entendemos que dos judeus e dos gentios, Cristo fez um povo só. Mas é interessante pensar que povo de Deus hoje não é os judeus. Povo de Deus são os gentios. Os gentios convertidos, que hoje se tornou a igreja. Então a igreja é o povo de Deus. E todos aqueles que se convertem a Cristo, quer sejam gentios, quer sejam judeus. Então com isso nós entendemos que para se tornar povo de Deus hoje, é necessário se entregar à dispensação da graça. É necessário viver a dispensação da graça. É necessário se entregar a Cristo. É necessário se render à cruz. Então, quando nós pensamos dessa forma e observamos isso na palavra de Deus, nós vemos que não é necessário o evangelho se judaizar. Não é necessário trazer o judaísmo para o meio do evangelho. É necessário sim que o judeu se converta a Cristo, que o gentio se converta a Cristo, para que se faça povo de Deus. Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 1, Paulo diz assim: porque vocês foram chamados para a liberdade, e na liberdade devem permanecer. E Cristo nos chamou para a liberdade. E é interessante que hoje se usa muito, as pessoas estão com um costume muito grande, uma tendência muito grande de usar os utensílios dos judeus, as vestimentas dos sacerdotes judeus, como se isso fosse um sinal de autoridade, como se isso fosse um sinal de poder para a pessoa. Eu lembro muito bem agora de Acã, no livro de Josué, capítulo 6. Quando Deus manda Josué conquistar Jericó, e Josué conquista Jericó, e Deus dá uma ordem: não tirai nada de lá. E Acã fez posse de algumas coisas lá de Jericó. Acã, ele pegou 200 ciclos de prata, Acã pegou uma cunha de ouro, e Acã pegou uma boa capa. E isso trouxe morte para Acã, seus animais e sua família.
Então eu vejo um risco muito grande quando nós queremos nos apropriar daquilo que não é nosso. O talit não é para o cristão, é para o sacerdote judeu. E ele não traz autoridade para nós. Autoridade na nossa oração, autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios, autoridade para fazer a obra, autoridade para ser cheio de Deus, vem através dos 3 maiores poderes do universo. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, o sangue de Jesus e a cruz de Cristo, que são os 3 maiores poderes que existem. Nada resiste o sangue e a cruz, nada resiste o nome e nada resiste a palavra de Cristo. Então, queridos, não se aproprie daquilo que não é para você. Não se aproprie daquilo que Deus não quis para nós. Se você quer ter autoridade na sua vida, se aproprie da palavra de Deus, se aproprie do nome de Jesus e se aproprie do sangue de Jesus, porque isso ele nos garantiu que poderíamos usar, poderíamos ter para nós e poderíamos até distribuir com autoridade no nome dele. Então, em nome de Jesus, não necessita você ter nada do judaísmo na sua vida. Tenha de Cristo, tenha de Deus sobre você. Viva a graça, porque o homem não é salvo pela lei. Nenhum homem conseguiu a salvação pela lei. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei na sua inteireza. Então a lei não conseguiu salvar nenhum homem. Mas o que nos salva hoje é esse amor incondicional de Cristo por nós. O que nos salva hoje é esse amor maravilhoso de Cristo por nós. Então sinta-se salvo pela graça. Querido pastor, querido ministro de louvor, querido obreiro, use o poder do sangue de Jesus, use o poder da palavra, use o poder do nome e desfrute da salvação que Cristo deu de graça para nós. E seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.